Olá, você pode ter chegado aqui por duas maneiras, ou em virtude da revisão, em decorrência da leitura literal das normas, ou em decorrência de um treinamento, como escrevente, auxiliar. Vou falar agora de cópias e autenticações segundo as normas do Estado de São Paulo. O tabelião de notas pode extrair, pelo sistema reprográfico equivalente, cópias de documentos públicos ou particulares. Então, eu posso autenticar um documento público ou particular. O tabelião de notas autenticar cópias reprográficas não deve restringir-se à mera conferência de texto ou aspecto morfológico da escrita, mas verificar com cautela se o documento copiado contém rasuras, supressão de palavras ou linhas, ou ainda quaisquer outros sinais suspeitos indicativos de supostas fraudes. Ou seja, o tabelião ele não é um mero carimbador. Ele vai extrair a cópia, vai autenticar, ou a parte pode trazer, nesse caso ele não vai cobrar a Xerox, mas ele não se atém apenas a esse aspecto. Ele tem que ver se o documento, por exemplo, está rasurado, está com indício de adulteração, tem indício ali de suspeito ou indicativo de uma fraude, de montagem, então está colado. Então, enfim, existe toda uma técnica e treinamento para ser visto isso. O fato é que em âmbito teórico, você tem que ter cuidado, porque ao colocar o selo do cartório, você está pondo a segurança jurídica do Estado, a fé pública naquele documento. Então, não se restrinja ao aspecto morfológico. E, de preferência, com medida de cautela, tem se preferido, na prática, o próprio cartório extrair a Xerox, pois ele tem certeza que não foi adulterado o documento. Às vezes, o próprio documento original ele é verdadeiro, mas a pessoa adultera só a Xerox e quer que autentique ela. Nesse caso, então, tem muito cuidado, tem que conferir esses aspectos. Nos documentos em que houver mais de uma reprodução, a cada uma corresponderá um instrumento de autenticação. Então, vamos supor que a pessoa colhe 3 documentos numa folha, para tentar economizar a cópia autenticada. Não tem diferença. Serão 3 selos. Então, a pessoa colocou o CPF lá em cima, colocou o RG no meio e a CNH embaixo. Ela quer que faça uma autenticação para tudo. Não pode, tem que colocar, então, nessa folha 3 selos para fazer os 3 atos. Se ela não quiser, só quero um. Então, ela tem que extrair uma Xerox, a parte trazer, ou o cartório vai extrair a Xerox e vai colocar a selagem apenas em um ato. Cuidado para que não haja uma burla com relação a isso, em que a pessoa, ela pede para autenticar só um documento, mas ela quer levar 3, digamos assim. Dessa forma também, sempre por cautela, quando for extrair uma Xerox, coloque no centro do papel, evitando com que a pessoa tente fazer uma segunda Xerox embaixo ou em cima. Então, se você colocar a Xerox muito em cima, ela pode bater uma Xerox embaixo, e se o carimbo estiver, por exemplo, no meio, não estiver próximo, também a gente sempre recomenda que ao menos o selo esteja tocando no cantinho do papel, bem suavemente ou bem próximo, de modo que quando você assine, pegue o selo do cartório, o carimbo e a etiqueta que você está usando, ou o carimbo com a escritura manual. Dessa maneira, tudo isso, que chama do sinal público, né, da autoridade, em conjunto, traz maior segurança para o ato. Então, quanto mais documentos na mesma folha, isso não altera a cobrança. O instrumento de autenticação constará no anverso da cópia obrigatoriamente. Então, você nunca pode autenticar e colocar o selo no verso, tá? Então, se eu estou dizendo que é cópia autenticada, que é como se verdadeiro fosse uma segunda via, uma Xerox de um RG, eu não posso botar o selo no verso, seria um erro grave. Então, você tem que bater a Xerox e colocar o selo bem próximo do ato. Ah, doutor, mas eu não tenho espaço. Então, tem que tirar uma Xerox reduzida para fazer o ato. Se a máquina não estiver fazendo, a pessoa tem que extrair e trazer no cartório. O fato é que não pode ser feito no verso de forma nenhuma. Você não pode dizer que é cópia de algo em branco. Isso daria uma margem muito grande à falsidade. Totalmente oposto à segurança que o cartório almeja proporcionar. O instrumento de autenticação deve conter a identificação do escrevente que o firmou. Então, vai ter sua identificação do seu carimbo para você assinar. A extração e autenticação de cópias reprográficas de documentos de reduzido tamanho, o tabelião deve inutilizar os espaços em branco, cortando ou reduzindo a reprodução, de acordo com as dimensões do documento, de modo que ali caibam somente a reprodução e a autenticação. A rigor, pelas normas, eu teria até a possibilidade de cortar esse papel para que não houvesse, então, uma tentativa de Xerox e burla. Tá? Mas, como regra, a gente evita esse contato, esse cortar, para não inutilizar o documento para parte, cuja finalidade, normalmente, teria o padrão da folha A4.
O tabelião poderá autenticar cópias reprográficas reduzidas ou ampliadas de documentos, indicando essa situação no ato. Então, toda vez que você reduzir um documento ou ampliar ele, tem que constar cópia reduzida, bate o carimbinho do lado, cópia ampliada, bate o carimbinho do lado. Não será extraída, autenticada ou utilizada para a prática do ato notarial reprodução reprográfica de outra reprodução reprográfica, autenticada ou não, de documento público ou particular. Então, você não pode autenticar uma cópia autenticada. Só se dá fé pública sobre o original. A pessoa trouxe um RG autenticado. Então o cartório olhou o original e autenticou. Ok, mas é norma. Norma é a lei e faz parte do treinamento do cartório. Ou seja, não pode autenticar nesse caso. Tem que recusar a prática do ato. A pessoa tem que trazer o original para, a partir do original, você extrair uma segunda, terceira, quantas vezes ela desejar. E aí sim, colocar o selo e autenticar o ato. Esse documento pode ser público ou particular. Não se sujeita a essa restrição de cópia ou conjunto de cópias reprográficas que, emanadas e autenticadas de autoridade ou repartição pública, constam documento originário, tais como carta de ordem, de sentença, rematação, adjudicação, formal de partilha, certidão dispositiva de registros públicos e de protesto e de certidões da junta comercial. Então, não se sujeita a essa regra de poder autenticar uma reprodução se esse documento vier do Poder Judiciário, porque a carta de ordem, de sentença, de arrematação ou adjudicação são considerados documentos originários, ou seja, é como se original ele fosse. Dessa maneira, mesmo que o processo conste ali uma xerox, mas tem normalmente até no canto superior uma rúbrica do servidor, nesse caso você pode sim autenticar. Digamos assim, tem um RG no processo, né? Uma xerox de RG, e o servidor bateu o carimbo do Tribunal de Justiça e vai rubricando, página 1, página 2, muito comum em processo antigo. Ao fazer isso, o advogado ele anexou o RG e o servidor verificou isso, o advogado também tem fé pública pela declaração que faz dos documentos que ele apresenta, sob pena de falsidade. É colocado uma bolinha e assinado pelo servidor do Tribunal de Justiça, e isso transforma o processo e o documento em caráter originário. Nesses casos, quando for um processo judicial, é possível sim. Além disso, no caso da junta comercial, quando tiver furado e a etiqueta de empresa, é possível sim também, porque é um documento originário. Na dúvida, você sempre tem que consultar o escrevente ou o escrevente superior, substituto, ou o próprio oficial ou tabelião. As cópias reprográficas autenticadas por autoridade administrativa, em razão de seu ofício e do foro judicial, independem de autenticação notarial, uma vez que constitui documento originário. Então, uma certidão já autenticada pela autoridade não posso autenticar de novo, porque a própria autoridade que emanou o ato já assim o fez. É vedado autenticar documentos já autenticados pelos juízos ou tribunais. Então, se o juiz autenticou ou o servidor constou que ele é cópia fiel do original, não tem por que onerar a parte, agravar um custo à parte, se já está com a fé pública de que como original ele fosse. O conceito de autenticação é atestar que aquele documento condiz com o original. Dessa maneira, então, tem que se preservar a segurança jurídica como um todo do sistema ao fazer o ato. Por isso, todo esse rigor e procedimento para a prática do ato. É vedado autenticar, então, novamente esses documentos. Não podem ser autenticados. Olha só, que importante, então. Não pode, está nas normas, é vedado. Dentre outros documentos, os transcritos por facsímile, exceto os que contenham assinatura inserida após a recepção do documento, parte ou parte de documentos cuja compreensão de seu conteúdo dependa da leitura integral. Então, no caso de fax, não posso, exceto que antes tinha muito antigo. Saiu fax, então saía basicamente um borrão. Mas se tiver uma assinatura, eu posso tirar a cópia e autenticar. Sem assinatura, não posso. Parte ou parte de documentos. Então, não pode chegar um contrato de locação, por mais que ele tenha mais de uma página, a pessoa não pode chegar, eu quero autenticar só a página 2, como se o original fosse. Não. Ou você autentica o contrato todo, ou você não autentica o contrato. Perfeito? É diferente de reconhecimento de firma, que eu posso escolher uma assinatura ou outra. Mas, quando o documento permitir que seja lido esse conteúdo em parte, sem necessidade da leitura integral do documento, nesse caso você pode autenticar. Por exemplo, um passaporte. Eu quero autenticar só aquela primeira página
em que constam meus dados, na minha foto, sexo, número do passaporte, idade, filiação, eu posso. Então, nesse caso, eu tenho que autenticar e botar um carimbo que chama parte do original. Por quê? Porque dá para compreender o conteúdo integral do documento só com aquilo. O que não dá no contrato de locação, por exemplo. Então, não posso autenticar da cláusula 2 à cláusula 6, numa segunda página, por exemplo. Eu tenho que entender o conteúdo integral do contrato de locação. Então, essa parte de documento está muito voltada para a carteira de trabalho, aquela primeira foto, a passaporte ou qualquer outro documento que eu não preciso onerar a parte. Eu falo, olha, eu tenho que autenticar um monte de página, tudo em branco, porque o documento integral foi apresentado. Então, são exceções a esse caso. O documento, por exemplo, escrito a lápis. A pessoa escreveu a lápis ou com impressão delével, que é aquela caneta que é possível apagar, né? Então, nesses casos, não pode autenticar. Por quê? Porque depois a pessoa pode apagar a caneta ou com a borracha e escrever outra coisa e alterar esse documento. Então, não posso autenticar. Documentos alterados com tinta corretiva. Então, a pessoa escreveu de caneta e passou o corretivo. Não posso autenticar. Quando a correção implica substancial alteração de conteúdo, nome, data e valores. Então, isso tem que ser visto com o seu tabelião a cada caso concreto. Como regra, sempre que tiver tinta corretiva, evite praticar o ato. Mas nas normas contam que quando prejudicar de forma substancial. Dessa maneira, quando for o nome, é substancial, elemento substancial. Quando for a data, valores em dinheiro, é elemento substancial. Não tem que ter nem dúvida, não pode praticar, tem que ser feito outro documento. Tá? Então, na dúvida, sempre evite praticar o ato com corretivo, com indício de adulteração. Mensagem eletrônica de e-mail. É vedado autenticar e-mail. A pessoa mandou e-mail, imprime aí e autentica. Não pode. O mecanismo correto chama ata notarial, em que o tabelião com a senha vai adentrar no e-mail e com a sua fé pública vai poder dizer que se é ou não verdadeiro aquele e-mail. Você não é perito para poder ver no e-mail, então eu posso imprimir tudo aqui e autenticar. Não. Nesse caso, tem expressa previsão nas normas que você não pode. O mecanismo é ata notarial. A ata notarial é a constatação do fato de forma fiel e objetiva. Como, por exemplo, de uma conversa de WhatsApp. Você não pode autenticar, imprimir a conversa de WhatsApp. Não, o mecanismo correto é a ata notarial. Um xingamento de Facebook. Você não pode imprimir da internet e autenticar. É preciso fazer uma ata notarial, que o tabelião acessa com senha e verifica se aquilo é existente. Então, é mais trabalhoso e mais complexo do que uma autenticação. O tabelião de notas, nessas situações, poderá ser o juízo sob sua responsabilidade, autenticar cópia e certificar eventuais inconformidades. Então, verificando, por exemplo, dar um exemplo até do corretivo, que não é indício de adulteração, foi um elemento bem no final, algo bem irrisório, e o tabelião decida assumir o risco, ele pode praticar o ato e certificar essa inconformidade. Olha, verifiquei que era só um ponto aqui no final do contrato, por isso autentiquei. Na prática, evite autenticar esse documento para não assumir esse risco. Nas reprografias de documentos públicos e particulares, autenticadas ou não, cujo processo de reprodução utilize recurso tecnológico de alta definição e gerador de cópias coloridas, o tabelião de notas deve necessariamente opor o termo cópia colorida, por meio de carimbo apropriado, chancela manual e proporcional à dimensão do documento a ser extraído, tornando legível a expressão que ficará centralizada no anverso frente, então, da cópia. Ou seja, a pessoa chegou com o RG, eu quero uma cópia colorida desse RG. Se a sua máquina produzir essa xerox colorida, ou ela mesmo traz, é comum. Ao fazer o ato, você vai colocar o selo, mas vai ter que bater o carimbo cópia colorida. Se não tiver o carimbo, vai ter que mencionar no preenchimento cópia colorida. O que ocorre? Nesses casos, muitas vezes a pessoa ela quer utilizar o documento como se fosse original, por isso que tem que bater nele cópia colorida. Tem cartório que põe até bem próximo, assim, pegando um pouco do documento, justamente para que a parte não utilize como original. Tem órgãos que pedem identificação original e não aceitam a autenticação. Então, nesses casos, sendo cópia colorida, tem que botar o carimbo cópia colorida. Com isso, a gente encerra a parte do que não pode. O que pode autenticar agora? Extrato bancário, inclusive os emitidos por impressão térmica. Posso autenticar. A gente sabe que o extrato ele pode ser apagado. Então, a pessoa pegou um extrato no banco, caixa automático. Veja que é muito parecido com fax, né?
Não vai confundir. O fax, ele não pode, salvo se tiver assinatura. Então, tem assinatura embaixo, aí eu posso tirar uma xerox e autenticar. O extrato do banco não precisa ter assinatura, ele já pode direto. Então, imprimir o extrato do banco, a gente sabe que com o tempo eles são bem sensíveis ao sol, ao calor, à umidade, eles vão apagar. Então, é até prudente que se faça para comprovar com base naquele extrato de um caixa automático, por exemplo. Posso autenticar também quando for parte ou partes de documento, quando o seu conteúdo for relevante e possa produzir efeito jurídico isoladamente, que foi tudo que eu falei anteriormente, referente à carteira de trabalho, passaporte. E pode sim que o tabelião de notas deverá pôr a ressalva: a presente cópia é parte de um documento. Então, eu posso fazer de um passaporte, da foto, mas tem que colocar um carimbinho, é parte de um documento. Posso autenticar também parte ou parte de um processo judicial formal de partilha, carta de arrematação, carta de adjudicação, dentre outros, quando contém a rúbrica do supervisor ou do coordenador do serviço, caso em que o tabelião de notas deverá pôr a ressalva: a presente cópia é parte de um documento judicial. Então, documento judicial é também uma exceção. Eu posso autenticar uma folha. Não preciso compelir a parte a autenticar 200 páginas do processo. Eu quero a página 14, doutor, que tem uma prova muito interessante aqui que eu desejo. Então, eu posso, nesses casos, fazer a autenticação. Se o processo for digital, você tem que imprimir a folha do processo, mas tem que conferir a assinatura. De preferência, procure o seu tabelião para ele ver a letra, as letras da assinatura do magistrado e também acessar o processo e ver se ele é existente. Certidões expedidas por órgãos administrativos que contenham cópias autenticadas por estes. Por exemplo, o caso da junta comercial, que eles dizem autenticado e colocam selo quando registram uma empresa. Nesse caso, eu posso autenticar, que é uma exceção, como dito anteriormente, pois ele caracteriza um documento originário. Então, o documento originário é uma exceção. Vou dar um exemplo só para a gente finalizar esse treinamento curto. Suponhamos que tem um processo judicial que tem um RG e uma CNH, a bolinha no canto e a rúbrica do supervisor judicial. Nesse caso, você vai fazer uma ou duas autenticações. É de um processo judicial, uma página, com a rúbrica do supervisor em cima. Nesse caso, você vai fazer uma autenticação. Por quê, doutor? Não duas. Porque esse documento todo, a página 17 do processo, vamos supor, com esses dois documentos, ele é um documento, com a rúbrica do supervisor que o tornou originário. Dessa maneira, eu extraio uma xerox, cópia autenticada, e assim eu faço. Isso é diferente da pessoa chegar no balcão do cartório, apresentar o RG e a CNH e trazer a xerox e querer, então, fazer a cópia autenticada. Por quê? Porque, nesse caso, os dois documentos são originários. Eu olhei dois documentos originários, o RG da pessoa e o CPF, que a pessoa tentou trazer ao cartório para fazer uma autenticação só. Mas como são dois documentos originários, dessa maneira, então, são duas autenticações, dois selos na frente. Não pode colocar selo no verso. É erro, não pode colocar no verso, porque no verso vai constar só o em branco para a segurança do ato.